Bem-vindos ao Pod Peito, o podcast para falar de amamentação para além do óbvio, comigo, Ana Zapponi, Bianca Balaciano e Kelly Carvalho. Teremos episódios quartas-feiras, quinzenalmente, nas plataformas Spotify e YouTube. E para ficar ligado, siga a gente no @podpeito. Oi, que bom ter vocês aqui com a gente no nosso Pod Peito mais uma vez. E hoje temos um assunto aí, né, gente, assim, que tem tirado o sono, ao mesmo tempo a gente pergunta, será que é assim mesmo? Será que essa discussão toda que vem aí em relação à amamentação, a gente tem que ter, não tem que ter? O que está acontecendo com os bebês atuais, né? E a gente vai falar um pouquinho, tô até pensando se eu chamo de patologização ou despatologização, né? Estamos discutindo aí o tema. Sobre os bebês, né? Sobre os bebês da atualidade, né? Será que os bebês da atualidade, os nossos bebezinhos de hoje, sabem mamar, não sabem mamar? Todas nós aqui trabalhamos um pouco mais de 10 anos aí na área de amamentação. E vocês acham, vou começar já jogando a bomba para vocês duas aí, que ao longo desses últimos anos, a gente tem falado um pouco mais sobre a necessidade de intervenções. E quando eu falo intervenções, estou falando de acompanhamento, de atendimento, de equipes, de profissionais de diferentes áreas, atuando com bebês saudáveis. E a gente está falando aqui de bebês saudáveis, que nascem a termo, com peso adequado, Sim. sem nenhuma intercorrência mais grave, mas que não sabem mamar, ou que chegam no mundo sem saber mamar e que precisam de uma ajuda aí de uma equipe. O que vocês têm pensado a respeito disso aí? O que vocês acham que tem acontecido com os nossos bebês nesses últimos anos? Eu não tenho pensado, tenho visto, né? Vivido, né? Tenho me chocado mais justamente com o número de intervenções, sejam cirúrgicas ou não, a quantidade de profissionais envolvidos num espaço de tempo muito curto. Então, eu já acompanhei mulheres me procurando, o bebê com 7 dias, 10 dias de vida, que já tinha passado por consultora de amamentação, osteopata, fono, odontopediatra, mudança de outros profissionais, seja de outra fono. E num tempo onde a mulher, aquela família ainda está se conhecendo, reconhecendo aquele bebê, aquela nova conformação familiar, aquela nova rotina. Então, isso que tem me causado, assim, preocupação, justamente por não ter esse tempo necessário dessa aproximação daquele novo serzinho, daquele novo seio familiar. E isso a gente tem debatido muito, né? Seja entre nós três, seja com outros profissionais, seja com outros profissionais num trabalho multi e transdisciplinar. E eu fico muito preocupada, porque o que eu tenho visto, para além desse quantitativo de profissionais envolvidos no intervalo de tempo muito curto, é o aumento da insegurança e da falta de confiança, baixa autoestima dessa família no momento que está extremamente vulnerável. Eu concordo plenamente, assim, eu acho que é muito angustiante. Eu acho que quem está há mais tempo como nós, a gente consegue perceber essas mudanças, né? É claro que, assim, tem uma série de coisas positivas que eu acho que é a possibilidade de começar a ver dificuldades no bebê também, né? Porque a gente sabe também que por um bom tempo todas as dificuldades de amamentação eram problemas da mãe ou da pessoa que amamenta, né? O leite é isso, aquilo, a produção é isso, aquilo, ou não querer, não se esforçou o suficiente, ou ofereceu bicos e tudo mais. E aí a gente passa para um cenário em que a gente começa a investigar um pouco mais a função do bebê. Eu acho que isso tudo começa quando a gente começa a ter os estudos de ultrassom, a investigação da biomecânica da sucção, e aí a gente descobre um monte de coisa que a gente não sabia até então, né? E isso tem 20 anos no máximo. Acho que menos até. E assim, só que a caminhada me parece que, como em muitos outros cenários, né? A gente foi para um outro disso, extremo. Né? Pois é. E aí hoje me parece que a totalidade dos bebês tem dificuldade para mamar. Eu acho que esse é o questionamento, né? Assim, acho que a gente não pode deixar de perder de vista também o fato de que
o próprio apoio à amamentação, né, o nosso trabalho da consultoria ou assistência à amamentação de modo geral, já é uma intervenção. Então, assim, mesmo quando a gente pensa numa intervenção que é benéfica, que é para apoiar, para promover, a gente já está intervindo em uma coisa muito delicada, que é essa intimidade, né, da díade e tudo mais. Então, assim, para algumas pessoas, mesmo a melhor das intervenções pode ter a sua repercussão negativa, ou como você falou, né, Ana, no sentido de impactar aí na autoconfiança, na segurança do processo, e a gente sabe como a amamentação precisa disso para funcionar, né? E acho que, assim, a gente também tem questões que a gente não pode esquecer, que são as questões culturais, né? As pessoas, quando amamentam menos, vêm menos bebês mamando, né? Ou tem bebês mais tarde, então vem menos bebês, seguram menos os bebês, e isso impacta na forma como a insegurança, a ansiedade impacta na forma como a gente amamenta, né? O despreparo profissional, as práticas de parto também, né? Que separam mãe e bebê, ou as instituições que têm regras muito rígidas e tudo mais. Então, assim, tudo dentro desse bolo. Agora, eu acredito sim que hoje existe uma corrente muito forte assim, de patologização da amamentação. Não sei se, de certa forma, isso acaba promovendo mais a necessidade de um serviço de apoio, sabe? E a gente sabe que, na real, isso acaba dificultando muito para muitas famílias, né? Porque quem são as pessoas que vão poder pagar 5, 6 profissionais, sessões semanais, intermináveis? Será que essas pessoas estão olhando para a díade da amamentação, ou elas estão olhando para o bebê como o único causador dos problemas? Então, assim... E essa necessidade de querer resolver algo imediatamente, num intervalo de tempo curto. Eu acho que tem uma questão que a gente tem que levar em consideração, que muitas famílias não leem, não sabem, não ouvem, não tem mais... Muitas são mães ou numa fase onde as amigas ainda não são mães, outras já foram há muito tempo. Então, as orientações que eram dadas, sei lá, 10 anos atrás, mudou em relação hoje em dia. Pode haver esse conflito. Então, famílias que já têm algum background em relação à alimentação, eu vejo diferente. Mesmo nos tempos atuais. Mas eu também vejo essa para ontem, tudo é para agora. Ai, desculpa, te cortei. Imagina, não, porque eu acho que tem a ver com isso, mas eu fico pensando, vocês estavam falando, Ana e Ana, antes de chegar nesse ponto, né, da gente pensar dessa coisa que eu acho que a gente está no momento agora de querer para ontem, né? Inclusive, o quanto a nossa atenção também é prejudicada com essas 300 mil informações chegando ao mesmo tempo, e que chega para uma pessoa que acabou de ter bebê também, né? Sim. Hoje a gente sabe, por exemplo, que você tem que você tem os aplicativos, que você teve uma conversa com uma pessoa aqui na esquina, daqui a pouco começa a surgir ali na sua frente milhões de anúncios, de informações e tal, e sem filtro, né? Assim, as pessoas não têm um filtro. Mas eu fico pensando que durante muito tempo a gente não falava de amamentação como a gente fala, né? Assim, E pensando em quanto a gente caminhou em termos de amamentação no Brasil nas últimas décadas, nos últimos 40 anos, porque a gente teve um caminho bonito, né, e importante em termos de números de bebês amamentados. Eu fico pensando que há pouco tempo atrás a gente sonhava com um momento onde todo mundo estivesse falando sobre amamentação e como resolver os problemas de amamentação. E agora a gente fala, socorro, calma, né? Existe um processo que vai acontecer. Não é uma função imediata, estabelecida imediatamente, né? A ciência traz isso pra gente, que a gente precisa de um tempo para a função da amamentação acontecer. E aí a Bianca estava falando disso de... Ora se olha só para quem amamenta. Então, durante muito tempo, é leite fraco, não tem leite, não quer, né? Não quer, quer querer e tal. Aí, agora, só se olha para o bebê. Então, quantas de nós aqui não tomam um susto, às vezes, no consultório, quando a gente pega um bebê que foi submetido, por exemplo, a uma frenotomia, que é uma das intervenções, e quando a pessoa tira a roupa, por exemplo, tira a blusa para a gente atender, você fala... tem uma hipoplasia mamária, né? Que é uma condição que pode significar uma baixa produção de leite, né? Sim. E nem tô dizendo que essa intervenção foi mal feita, né? Talvez esse bebê realmente precisasse de uma frenotomia. Mas é uma promessa de que aquilo vai resolver todas as questões do bebê. Então, eu fico pensando sempre que a sensação que eu tenho, Bianca, quando você diz... a gente só olhava para a pessoa que amamenta, agora a gente só olha para o bebê. Qual é o momento que a gente vai juntar o olhar
para o bebê, Sim. com olhar para a família e com as questões que envolvem tempo. Sim. E dizer para uma família que ela precisa de tempo É difícil, é né? difícil. Nos Eu dias de lembro que hoje. eu não gostava de ouvir quando os meus filhos eram pequenos, que vai passar, Sim. é assim, Sim. tem que esperar. Eu sempre pensava, vai passar hoje, meia-noite, eu gostaria que passasse, né? Então, né? E as famílias ficam muito angustiadas. Não sei se acontece com vocês, mas comigo é sempre assim. Vai ser sempre assim? Que horas que Sim. isso melhora? Sim. Mas assim, me falaram que se tiver dor... Isso. Diga. Até porque eu sou enfermeira obstétrica também, e eu falo que a grande diferença do parto para a amamentação é que o parto, mesmo sendo mais longo, ele tem início, meio e fim. E você tá com uma estrutura, seja hospitalar, mas de equipe, qualquer coisa, tem ali o profissional do teu lado, te segurando na mão. Acabou de nascer, tá ali no quarto, tem um ramal que você vai chamar alguém. A amamentação é aquele momento que você chega com aquele bebezinho em casa e pensa, cara, eu ia falar palavrão. Cacete. Fudeu. Agora somos só nós aqui responsáveis pela vida de um bebê. E a amamentação, livre demanda, de 2 em 2 horas, daqui a 1h30. Quando você fala vai passar, é como se você não enxergasse a luz no final do túnel. E aí você pipocando com informações ou com orientações em relação à amamentação, por exemplo, quantas de nós já não lemos, né, em feed de Instagram, dizendo que não tem que doer em momento nenhum. E a pessoa com bebê recém-nascido, 3º dia de vida, naquele momento que o bebê vai ao seio, a mulher vai à lua. E pensa, opa, tem alguma coisa de errado. Porque aqui eu vi, que se tá doendo... Se a boca de peixinho, que não é mamífero, estiver lá, não posso sentir nenhum desconforto. Exatamente. Eu acho que a gente tem que fazer também esse meia-culpa profissional aí, que é um pouco desse discurso, assim, da amamentação, que fez parte da nossa formação, porque na formação tradicional era isso Sim. que a gente ouvia mesmo, né? Se tiver dor, tem alguma coisa errada, não é pra doer de modo nenhum, de jeito nenhum, e isso não bate com o que os números mostram, né? Porque os números mostram que, assim, quase 80% das pessoas vai sentir algum tipo de dor, desconforto no princípio da amamentação. Eu acho que, assim, é até bem coerente com o que está acontecendo ali, especialmente no começo, o excesso, quando a gente não oferece bicos, que é a orientação que a gente vai fazer realmente para otimizar a produção de leite e o ganho de peso do bebê, é um excesso de sucção não nutritiva, o bebê fica pendurado no seio, assim, muito tempo, né? E a gente vai ver sensibilidade, desconforto acontecendo. Eu brinco que nunca ninguém sugou tanto mamilo, sim, o tempo né? todo. O tempo inteiro. E tem dores de outras ordens também que estão Exatamente. misturadas aquilo ali. Então, assim, eu acho que a gente também tem que fazer essa nossa reflexão crítica de como profissionais, porque o tempo que a gente fica sustentando essa narrativa de que é para ser tudo lindo e maravilhoso, não é coerente com o que as famílias estão sentindo. E, ao mesmo tempo, uma outra reflexão profissional que é isso, né? Assim, o profissional que se dedica a prestar assistência à amamentação, ele não pode ou olhar para o bebê ou olhar para a pessoa que amamenta. Ele precisa compreender os aspectos relacionados à díade, porque senão ele está perdendo uma parte importante desse processo, né? E isso caminha, infelizmente, né, de encontro ao que muitos grupos profissionais estão querendo fazer, porque muitos grupos profissionais estão querendo se apropriar realmente da assistência à amamentação como se isso fosse apenas permitido ou escopo de atuação de uma grupo. área específica, né? Sendo que a verdade é que a gente sabe que a graduação do profissional de saúde é super falha em relação ao manejo da amamentação. A gente não tem e sabe que não está nos currículos, né? E a gente sabe também que, assim, dificilmente a gente vai conseguir encontrar num profissional que não seja a consultora de amamentação um olhar voltado para as questões que envolvem a díade, né? E é por isso que eu acho que o papel da consultora de amamentação, que é isso, né? Essa linha tênue da intervenção que é para ser positiva, mas que ainda assim é uma intervenção, de conseguir olhar para o todo e fazer encaminhamentos, quando necessário, para o profissional especialista, que aí sim, em alguns cenários a gente vai precisar de especialistas na fisiologia materna, né, ou da pessoa que amamenta, em alguns casos, especialistas, perdão, na questão oral do bebê e
assim por diante, né? Mas assim, primeiro a gente precisa ter um olhar mais geral e amplo, porque a avaliação de amamentação, ela só pode ser da DID. Não existe. Se você vai avaliar só uma das partes, eu acho que naturalmente há uma tendência de você acabar patologizando mais, porque você, ao não conhecer toda a psicofisiologia do processo, vai acabar identificando uma causa que nem sempre é a melhor hipótese para aquilo, né? E essa psicofisiologia, né, que eu acho que é a coisa bonita quando a gente pensa, né, nesse raciocínio clínico. Acho que é isso que a gente faz, né, Bianca? O tempo todo. E a gente tá aqui falando dos excessos, né, de um monte de profissional. Eu tenho famílias, por exemplo, que ela sai de casa todo dia, né? Nasceu o bebê, tem lá, sei lá, 50 horas de vida e todos os dias ela tem uma sessão com alguém. Seja no pediatra, que é o profissional que vai acompanhar esse bebê a longo prazo, aí vai na fono, aí passou na consultora, daí vai na fisioterapia, aí vai no osteopata, aí passa numa avaliação com o odontopediatra e a gente tá falando de bebês, às vezes, de 15 dias, né? Uma semana de vida que tá ali entendendo o que tá acontecendo ainda, né? Não entendendo, na verdade. E aí, quando eu penso nessa fisiologia, eu penso numa coisa que é muito bonita. Outro dia até eu fiz um post no Instagram que eu tenho uma colega que trabalha com ultrassons, né? E aí, de vez em quando, ela pega uns fetos sugando, né? E ela pede autorização para a família e fala, posso mandar para uma colega que trabalha com isso? E ela me manda com a autorização da família. E eu postei no meu Instagram, inclusive uma brincadeira que é, olha o estagiário trabalhando, né? Que era um fetinho sugando e engolindo. E é muito comum eu, como fono, apesar dessa minha voz, né, gente? Mas sou fonoaudióloga. Receber no consultório assim, meu bebê não suga. Eu estou procurando a fono porque o meu bebê não suga. Foi encaminhado pela consultora, pelo pediatra, sei lá por quê. E aí, às vezes, quando o bebê entra pela porta, ele tá com uma chupeta na boca. Falei, bom, sugar ele suga. Sugar ele suga. Se ele tá chupando a chupeta, né? Eu até faço uma brincadeira, trabalhei muitos anos em hospital, quando alguém fala, vou te encaminhar um bebê que não suga. Eu falo, tá de sonda, né? Tá internado de sonda. Porque como é que ele tá se alimentando? Exato. Porque o bebê suga o dedo, a chupeta, a mamadeira. Então, acho que é importante a gente entender que o processo de amamentação, ele também começa intraútero, né? Os bebês começam a sugar dentro da barriga. Eles começam a engolir líquido amniótico ainda dentro da barriga. Só que isso não é, apesar de ser um processo fisiológico, esperado, isso não é mamar. Né? O bebê, ele não precisa ter pressão dentro da boquinha, ele não precisa acoplar um peito. Então, ele suga e engole um líquido que tá o envolvendo ali. Ele acha o cordão umbilical por um acaso, ele suga o dedinho do pé, mas isso não é um processo de alimentação do bebê. Né? Então, os bebês que nascem a termo e saudáveis, eles são bebês que nascem sabendo sugar, o reflexo, né? Eu acho bem importante a gente falar que isso é um reflexo. Isso não é um processo que o bebê tem que pensar muito para fazer. Porque a natureza, ela é tão inteligente que ela fala, não sei onde esse bebê vai nascer, isso tem que ser um reflexo, porque qualquer coisa que encosta na boca desse bebê, ele tem que grudar. Só que o processo de amamentação, disso virar uma função, que é o bebê precisa achar o peito, abrir a boca, fazer essa língua ter movimentos específicos, deglutir esse leite, fazer cocô e xixi e ganhar peso com esse processo. Esse é um processo que a ciência já mostrou pra gente que precisa de tempo. Sim. Precisa de tempo. E tem uma mastologista que trabalha comigo, né? Porque a gente tem uns casos aí de mastite, de candidíase, de abscesso e tal. E às vezes eu falo, Ana, aquela paciente segue queixando de dor. Ela fala, porque a glândula é viva. A glândula mamária de uma pessoa que está lactando, ela é viva. Não tem como você falar, não estou sentindo nada na mama. Não estou sentindo nada. Né? Especialmente no começo. Ela até faz uma brincadeira. A gente tá correndo, você começa a suar, porque a sua glândula sudorípara foi posta para usar e você percebe que você tá suando, né? Ou a glândula lacrimal, por exemplo, né? Então, ter essa sensação que a gente não vai sentir nada ou que a gente vai sentir só prazer. E é claro, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre a diferença entre sentir um desconforto. Sim, claro, sentir claro. uma sensação que não é tão agradável. Nossa, me falaram que eu ia ouvir pássaros cantando enquanto meu bebê vinha pro peito. E eu brinco sempre, né? Tô sentindo ódio líquido, né? Não amor líquido. Tô sentindo ódio líquido na hora que eu boto ele no peito. Eu tenho ódio desse termo, né? Tá doendo. Mas é importante a gente separar isso de uma pessoa que tá
mordendo um pano enquanto amamenta, Sim. ou gritando, ou um Sim. peito sangrando, ou uma ferida na mama, né? Ou uma mama que dói 24 horas por dia, em Sim. nenhum momento isso E melhora. nenhuma mamada tem um momento de alívio. Ou mesmo na própria mamada, né? Que é um momento mais desconfortável No nesse início. início. E que depois você fala, não tá delicioso. Mas agora... Eu brinco com as mulheres que eu atendo que assim, no início, você vai na lua. Você pode até com o dedão do pé fazer aquele... Mas você volta da lua. Você tem que Sim. voltar da lua. Não é pra Sim. você criar uma mansão na lua. Então, é aí que você O tem o Airbnb. parâmetro. Tipo, ai, agora tá... Aí você vai que a pessoa vai relaxando. Aí você vai apontando ali. E acho que é uma coisa importante também, que quando a gente fala sobre essa coisa da necessidade do tempo, do amadurecimento, né? Porque a amamentação é aprendizado, né? Então, quer dizer, tem a parte dos reflexos, que, como você falou, né? Que são essenciais e muito importantes, mas a coordenação, né? Desses reflexos e todo esse aprendizado da mamada leva o tempo, né? O tempo do amadurecer. E que nem sempre é compatível com o tempo do bebê, da família, né? Porque, afinal de contas, o bebê precisa realmente mamar, ele precisa ganhar peso, ela precisa também que o leite seja removido para ela produzir leite. Mas, assim, não é que nada vai ser feito durante esse tempo todo do amadurecimento, né? Porque eu acho que, assim, é aí que realmente entram os recursos. Mas a gente precisa entender que tipo de recursos. Porque, assim... Os recursos mais agressivos, né, eles vão trazer pra gente resultados igualmente agressivos. E assim, às vezes podem ser positivos, mas a gente não tem certeza dos resultados. Então, assim, eu acho que quase sempre a gente está lidando... A gente, né, teve até o episódio com a Roberta Martinelli, onde ela fala sobre os duvidosos. Mas, assim, eu fico pensando que, para além do freio, quase sempre no início da amamentação, a gente está lidando com casos duvidosos. Porque, assim, são tantas variáveis... que a gente, né, dificilmente você vai identificar alguma coisa e, é isso aqui, é exatamente isso. Pode ser múltiplas coisas acontecendo ao mesmo tempo e conforme aquela história vai se desenrolando e a gente vai melhorando aqui, né, uma coisinha, limpando outra coisinha, aí sim a gente vai entendendo melhor esse cenário. Mas a intervenção é justamente essa. Eu acho que ela deve ser sempre uma coisa do mais leve para o mais agressivo, né? O mais intervencionista. Porque muitas vezes uma intervenção é isso, é uma palavra de apoio, é colocar as coisas dentro de uma ordem cronológica, né? Como você falou, não é ficar na lua, é explicar o tempo estimado para isso durar, ou oferecer para a pessoa ferramentas para quando não for possível ali a mamada direto no seio, olha, a ordenha, oferecer num objeto mais seguro. Então, assim... Essas deveriam ser, eu acho, as intervenções para a gente pensar, também usar com cautela, mas assim, em primeiro ofertar, antes de tentar pensar, né, na coisa mais complexa. Só que hoje é o que a gente sempre fala, né? O pessoal já está lá no salmão e ainda não aprendeu a fazer o arroz com feijão, né? E ficou esquecido mesmo a coisa do manejo, sabe? Eu acho que nesse imediatismo, básico, né? Nesse imediatismo da gente querer identificar esse é o problema, faz isso e vai solucionar. E é importante dizer também, né? Porque eu já falei primeiro do meia-culpa profissional, mas assim, o que a família solicita do profissional também tem um impacto no que a gente faz. Claro, e a sim. pegadinha é não cair nessa demanda da família, que era uma solução Então, agora, eu quero resolver agora. Isso, urgente, Eu né? acho que o que a gente está vivendo na amamentação é o que a gente está vivendo como sociedade. Sim, claro, então, é um reflexo. É um reflexo. É o reflexo do tempo. Então, assim, vamos pensar 10 anos atrás. Era a família, os profissionais que você tinha procurado desde a gravidez para te acompanhar da gravidez, parto, pós-parto. E 10 anos atrás era o quê? Orkut? Facebook? Que você escrevia e em algum momento alguém ia te responder. Com o advento da tecnologia, aí veio o quê? WhatsApp. Do WhatsApp, Instagram. Agora, TikTok, 20 segundos. E aí, é tudo pra ontem. E assim, faça isso que vai acontecer isso, né? Exatamente. Tá sentindo isso, aquilo? Então isso é não sei o que lá. Aí você pensa, meu Deus. Sabe outra coisa que eu acho que é bem importante pra gente, que é profissional que trabalha com amamentação e tal? Vivo dizendo muito isso dentro da própria fonoaudiologia, né? Manejar a amamentação não é não fazer nada. Claro, com certeza. Manejar a amamentação não é não fazer nada. Vou repetir isso. Não é ficar torcendo pra dar certo, né? Eu escuto muito profissional falando, não, mas eu não manejo a amamentação. Como assim? Como? Assim, né?
né? Você maneja uma língua, você maneja um peito, né? Então, acho que os próprios ajustes finos da amamentação, que eu acho que eles vão acontecendo, inclusive quando a gente pensa na psicofisiologia, né? Que é primeiro nasce, tem colostro, que é um volume X, para um bebezinho X, que tem tantos dias de vida. Aí ali no 3º, 4º dia tem a descida do leite, que o comportamento do bebê muda e responde para esse comportamento do leite, essa produção de leite. Daí a gente tem uma manutenção da produção desse leite que acontece depois. Daí a gente tem o desenvolvimento motor do bebê, né? A cervical do bebê que vai ficando mais firme, o bebê que vai olhando para o mundo e começa a entender que existe um mundo aqui fora, que não é só esse mundinho aqui dentro. E tudo isso vai seguindo os ajustes da amamentação. A sensação que eu tenho hoje, Ana, com você falando isso, né, de resolver agora, e eu sempre falo isso com a Bianca, né? A gente tem uns grupos de Facebook, onde a gente acompanha as nossas alunas, por exemplo. Sim. E sempre quando aparece alguma coisa lá do tipo, eu fui atender um bebê assim, fiz o manejo, mas continuou com dor, ou alguma coisa assim. Ou atendi uma pessoa que tem redução de mamas e fiz isso e não funcionou. Geralmente a primeira pergunta que aparece é assim, e a língua? Exato. Nossa, é um ranço eterno isso. E o torcicolo congênito? Isso, pois é. Calma, você escreveu ali que tem uma redução de mamas. Sim. E aí, pro profissional, a gente precisa entender o que é um fator primário, um indicador de risco primário, que antecede, inclusive, o nascimento do bebê. E como isso vai responder. E é muito interessante porque, e eu acho que para as fonos, especialmente, né, que estão aí escutando esse episódio e vendo esse episódio, acho que é interessante a gente pensar como a resposta da sucção do bebê é uma resposta para o que acontece no corpo de quem está amamentando. Sim. Eu posso ter um bebê fazendo... Tem uma coisa que a gente chama na fono, que é o padrão mastigatório, que é o bebê que parece que está mastigando o peito, porque não tem fluxo. Porque eu tenho um fluxo baixo, porque eu tenho um mamilo desfavorável, porque eu tenho uma região areolar mais rígida, né? Se eu não sei disso, eu vou falar, nossa, uma disfunção oral. Porque esse bebê tem uma disfunção oral? Porque ele tem um padrão aqui de mastigação que não anterioriza a mandíbula. E aí eu preciso manipular a boca do bebê para... Bom, primeiro que isso não tem comprovação científica. Sim. A gente não tem exercícios específicos para problemas específicos em recém-nascido. A gente não tem nenhum guideline, a gente não tem nenhum trabalho específico sobre esse assunto. Sim. Então, tá todo mundo trabalhando e tá tudo bem, gente, porque estamos aí buscando respostas, na verdade, né? Sim. Mas eu não posso dizer, esse padrão mastigatório eu vou resolver puxando a língua para direita, para esquerda, subindo, descendo, fazendo exercício na língua do bebê, né? Então, essas intervenções semanais, às vezes 2, 3 vezes por semana. E aí, junto com isso, a gente põe um fisioterapeuta. E veja, adoro os fisioterapeutas, trabalho com eles. Sim. Tem um bebê que eu vejo 2 vezes no consultório, né? Na semana, dependendo do caso. Tem bebê que volta, tem bebê que não volta. Mas eu acho que pra gente pensar que eu vou precisar, para cada intervenção, de um tempo para aquilo acontecer. E acho que tem um paralelo também, assim, muito interessante entre essa questão e o cenário da medicalização do parto também, sabe? Que talvez a Ana possa falar com mais propriedade, mas assim, eu acho que a gente corre esse risco de, na amamentação, fazer essa mesma trajetória da questão da medicalização do parto. E veja bem, eu não estou negando os benefícios da tecnologia ou dos avanços científicos, muito longe de mim, inclusive, né? E eu acho que é importante se falar que, assim, sim, as pessoas sempre pariram desde que o mundo é mundo, mas tinha realmente muita morte materna, muita morte infantil, Seleção um monte natural, de sequela. né? Exatamente, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa enxergar sempre a intervenção tecnológica, a questão de todo tipo de intervenção, na verdade, com muita cautela, especialmente quando a gente não tem ainda evidências robustas, que eu acho que é um pouco do que aconteceu no cenário do parto, né? Que quando você tira o parto ali do domicílio, quando você cria a questão hospitalar, quando você começa a separar a dupla, quando você começa a intervir para acelerar trabalho de parto. Quando você insere outro tipo de profissional Outros ali profissionais, né? Tira do ambiente lá familiar. Da autonomia da ancestral. mulher em relação ao protagonismo do evento, coloca na mão de outras pessoas. Você certamente vai melhorar para algumas pessoas, porque talvez estivessem condenadas à morte num outro cenário há sei lá quantos anos atrás, sabe? Assim, mas ao mesmo tempo você vai acabar criando um monte de iatrogenia para pessoas que não necessariamente precisavam. E aí, Bianca, né? fazendo esse paralelo com a medicalização, quando falam, mas morriam muita gente. Eu falei, mas antigamente não fazia pré-natal.
Sim, Então, exato, muitas exato. coisas que Exato. causaria mortalidade no evento do parto, se no pré-natal a gente consegue hoje em dia. Não necessariamente é com uma intervenção no parto. Exatamente. Né? E pensar que E aí- algumas intervenções também não tinham nenhum, né? Como a gente sabe hoje da episiotomia, nenhum tipo de evidência científica Sim. também E robusta, hoje em né? dia, por exemplo, eu trabalho com parto humanizado. E eu falo, no momento de necessidade de fazer uma analgesia, uma cesariana intraparto, uma cesariana de emergência, graças a Deus, estamos no século XXI. Claro. Que isso é possível para mãe e bebê estarem bem. Sim. Na amamentação é a mesma coisa. Exato, assim. E as intervenções de amamentação, elas estão aí pra gente poder usar quando a gente precisa. Mas eu acho que a gente vai voltar no assunto, né, no tema inicial, que é todo bebê precisa. Sim, exatamente. Todo bebê precisa de todas as intervenções. E rola muito papo, né, nas redes sociais, nos grupos, que é assim, mas não faz mal. Né? Ele tá indo ali no físio, na fono, no sei lá, milhões de profissionais. Mal não faz, né? O banho depois do parto, durante muito tempo, mal não faz. A aspiração em todos os banhos é só uma aspiração. Sim. A separação é só uma Só separação. três só 3 horinhas. horinhas, né? Quem trabalha em hospital sabe que o bebê separado... Ai, me dá aflição. vai ficar em observação, não tem ninguém observando, porque as pessoas que trabalham naquele ambiente estão ocupadas, fazendo milhões de coisas. E, né, eu sempre brinco que ninguém observa melhor do que quem acabou de ter esse bebê e tá ali olhando para esse Sim. bebê. Alguns vão precisar de observação? Vão. E aí eles vão pro lugar específico para isso. E é claro que é diferente de quando eu tenho uma criança, numa situação que é uma situação especial de nascimento, especial de comprometimento, né? Eu não posso achar, por exemplo, que um bebê que tem uma anomalia crâniofacial, um prematuro, por exemplo, ele vai se comportar como um bebê a termo saudável, né? Não. Porque também rola isso, né? Não, mas é só botar no peito que mama. Não, olha, deixa ele aí, né? A gente discute muito nos nossos cursos, né, Bianca? No curso da Bianca, eu sou professora. Inclusive, bebês prematuros tardios, né? Que são aqueles bebês que nascem de 35, 36, que eles são deixados no alojamento conjunto, assim, não, é gordinho, ele mama. Tá ótimo, nem parece que é prematuro. E aí, um dia antes da alta, ou 24 horas da alta, faz uma hipoglicemia, faz uma icterícia, faz uma bilirrubina alta, vai ser internado, fica separado, porque ninguém foi lá quando a gente já tem protocolo pra isso, do que eu faço, né? Então, ninguém tá negando as intervenções, ninguém tá negando os profissionais, né? Durante muito tempo da minha vida, inclusive, eu trabalhei com crianças que eram crianças que nasciam em condições que não eram as condições ideais, assim, né? De um parto a termo e de bebês saudáveis. Mas a sensação que eu tenho agora, e eu acho que eu tô desde o começo pensando se falo ou se eu não falo, mas eu acho que também criou-se um nicho, um mercado, sabe assim? Pro atendimento de bebês saudáveis, assim, sabe? Eu nem acho que as pessoas façam isso por dinheiro, assim, nossa, vou atender sem precisar para ganhar dinheiro. Acho que é mais uma questão de ego para dar uma resposta, né? Assim, eu acho que essa coisa de dar uma resposta, que a pessoa quer uma resposta, se você fizer isso aqui, eu tenho uma frase tatuada aqui, né, que é o nada garante nada, porque é exatamente uma coisa que as famílias às vezes me mandam mensagem, você garante que se eu passar em você 3 vezes por semana, né? Mas eu acho que assim, de novo, igualmente com um obstetra intervencionista, assim, quando ele faz as intervenções todas, né? Tudo, aquele coquetel, aquele parto Frankenstein que a gente sabe que acontece muito, né? Eu também não acho que essa pessoa esteja fazendo apenas pela questão financeira. Eu acho que muitos deles acreditam piamente que essa é a melhor assistência, né? Então, eu acho que a gente tem muitos vieses na nossa prática clínica, né? Talvez essas pessoas tenham começado a fazer essas intervenções e em alguma instância começaram a ver algum tipo de resultado, porque talvez eram bebês que de fato precisassem ou que iam melhorar de toda forma, porque isso também acontece. E aí a gente começa a enviesar o nosso olhar, que é achar que todo mundo, então, precisa disso, né? E eu acho que, assim, esse paralelo com o cenário do parto, ele é muito pertinente, porque quando você fala dos bebês que têm necessidades especiais, a gente também tem gestantes que têm necessidades especiais, que em outros tempos talvez não eram vistas, porque é isso, a gente não tinha os exames, não tinha o pré-natal, não tinha o acompanhamento adequado, então ela ia chegar na hora do parto e ter um problema, mas essa intercorrência já podia ter sido vista, e tratada muito antes, né?
No cenário dos bebês, né, eu imagino que esses profissionais estejam muitas vezes, inclusive, na melhor das intenções, Sim, né? com certeza. Achando que estão trazendo possibilidades inovadoras. Só que, assim, sempre que a gente tem novidades, coisas diferentes, ainda pouco testadas ou pouco estudadas, eu acho que a gente tem uma tendência, né, de tratar isso como se fosse o último biscoitinho lá do pacote e acabar trazendo esse tipo de intervenção para um número gigantesco de bebês. Então, hoje a gente tem a impressão real. É claro que, assim, a nossa amostragem de consultora de amamentação é sempre muito contaminada. Eu falo muito disso, né? Assim, quem chega pra gente são as pessoas que estão com dificuldade de amamentação. Então, as pessoas não procuram uma consultora de amamentação se elas não estão com dificuldade de amamentação. Então, é natural que a gente veja mais bebês com mais problemas para mamar. Mas, assim, cadê os outros problemas de amamentação que não são Eu acho que apenas você os tá do sendo bebê? até otimista. Eu acho que eu tenho um pensamento também. Eu acho que tem isso. Muitos profissionais, das melhores das intenções, talvez criando alguma forma de abordagem que na prática clínica ali vê um resultado e passa a fazer aquilo. Eu realmente acredito nisso. Mas eu também acredito que tem uma galera ali com ego inflado, querendo, antiético, querendo grana. Posso falar uma coisa também, gente? Eu acho que tem Deixa eu ver se eu consigo elaborar bem o que eu quero dizer aqui, né? Porque afinal tá gravado. Também tem uma pressão, assim, com os profissionais, sabe? Existe uma pressão, né? Posso falar aqui pontualmente sobre exercício pós-frenotomia, né? Posso usar esse exemplo aqui, a Ana falando de parto, eu falando que não tem evidência, que a gente não tem evidência de massagens, alongamentos na ferida, né? Inclusive tem alguns estudos já mostrando o quanto essa massagem na ferida pode trazer impacto na cicatrização. Mas as famílias já te procuram. E isso acontece comigo todos os dias, com encaminhamento para 10 sessões de exercícios pós-frenotomia. Né? E eu cheguei a dar uma pirada com isso, porque eu falei, cara... E quando você diz para a família, olha, né, eu não atuo exatamente desta maneira, porque... E não adianta... mas, cara, a família não sabe. Sabe sim. A família já chega hoje no consultório, e é claro... privilégio, tô aqui falando de famílias que têm acesso à informação, à internet, a profissional, foi em 12 profissionais, leu artigo científico, inclusive, ela já chega falando, não, porque eu li que tem que fazer exercícios na ferida, que eu tenho que alongar essa ferida. Ela usa termos técnicos, inclusive, né? E na hora que você fala, então, olha, mas o trabalho não é assim, porque a evidência não mostra isso aqui, também a gente tem um monte de porta fechada. Sim, também a gente tem um monte de questionamento, né? E durante algum tempo eu, inclusive, fechei o consultório, porque eu falei, tem algo aqui que tá me escapando, eu não tô sabendo o suficiente, eu não tô estudando o suficiente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Deixa eu ler, né? O que tá acontecendo. Tanto é que é daí que surgem os grupos onde a gente vai estudar, onde a gente vai fazer curso, onde a gente vai aprender a ler artigo, né? Tá, sai um artigo assim, deixa eu ver qual é a qualidade desse artigo. Então, tem uma pressão também com os profissionais, né? Na hora que você diz que bebês com língua presa têm atraso no desenvolvimento motor e você manda para o fisioterapeuta e ele fala, não tem... Mas tem, né? Ou este bebê não tem, ou eu não vi nada, ou vamos acompanhar. Ou a gente fala, né? Eu recebo direto, e tô aqui falando desse assunto porque eu acho que é o que me atinge diretamente enquanto profissional, né? Mas dessas associações que a gente vê nos Instagrams e tal, mas que ainda não tem uma evidência robusta, e mas na minha clínica eu vejo, e você fala... Tá, mas como é que eu dou um diagnóstico de algo que não tá aqui, né? Eu acho que, assim, também, tem uma coisa que é muito que ruim essa pressão, assim. Pro profissional também, isso é muito ruim, assim. Isso não é ruim confortável. essa pressão, e às vezes de quem te indicou, né? A pessoa, Não é profissional. também, Um pediatra me indica E vocês não atuam na mesma linha. E que para de indicar. Exato. E que seu nome começa a rodar ali como sendo a profissional que não faz tal coisa e tal coisa. E assim, é óbvio, a gente precisamos trabalhar, né, com ética, mas isso também pega a gente num lugar que Faz é um terapia. lugar... Óbvio, né? Faz terapia. Amiga, Tem que fazer terapia. Medicada, terapia em dia, gata. Tem E que eu fazer acho que terapia. as famílias merecem também entender, porque assim, né, não dá pra você
ser um camaleão que vai se adaptar a tudo que cada família vai pedir para você. Porque senão você realmente... A sua atuação profissional tá em risco, a qualidade dela, né? Porque não é uma questão de fé ou de crença, né? Qual é o embasamento teórico da sua prática? Eu acho que isso é importante. Agora, no cenário da assistência à amamentação, como em tudo na área da saúde, você vai ter linhas de atuação que vão divergir. Então, eu acho que, assim, a família também tem a liberdade de consultar um profissional que é um pouco, talvez, mais conservador. Talvez, né, hoje eu esteja nesse lugar, assim, é estranho isso, né? Porque no cenário do parto, o pessoal fala muito assim, né? Eu quero um parto vaginal, normal, mas eu não quero ir numa obstetra que vai tentar parto a todo custo. Eu fico pensando assim, será que eu sou a consultora que vou tentar amamentação a todo custo, sem qualquer intervenção? Ou já fui. Ou sei lá, porque assim, hoje eu me vejo num lugar que eu, em relação a muitas outras pessoas, eu tenho uma postura mais expectante, mais conservadora, porque assim, não faz sentido na minha prática, né, do embasamento teórico da minha prática, intervir tão precocemente, intervir antes de testar outras hipóteses, assim. Agora, eu acho que a família merece conhecer um pouco desse cenário. A família merece também a liberdade de escolher a linha profissional que faz sentido para ela. Eu vou discordar de você. Eu vou discordar de vocês só em um ponto, porque eu acredito muito no tripé, né? Que é experiência clínica, preferência da família e evidência científica, né? Nesse tripé de atuação. Eu não acho que uma intervenção que implique risco, porque a gente tem intervenção que não implica um grande risco, que é aquela de pior não faz, né? Que a gente sabe disso, né? Que se não fizesse nada também. Mas a gente tem intervenções que impliquem risco. É orgânico no corpo e emocional. Sim. Eu acho que é responsabilidade do profissional. Não, mas acho que você não entendeu o que eu falei. Sim, não. Eu não falei que a gente tem que fazer o que a família quer. Eu falei assim, a família tem que entender que assim, olha, essa é a minha linha de atuação. Né? E explicar o porquê que não faço isso. Mas a família, assim, ela tem autonomia. Ela pode virar e falar assim, não, mas eu quero ainda assim fazer. E não é a gente que tem que mudar. Então eu vou fazer. Não, então você procura um outro profissional. E é isso que às vezes eu escuto, né? Do tipo, nossa, mas despencou até aqui no consultório e veio esperando, então vou fazer. Eu vou fazer, né? Como assim? A gente muda de acordo com a pessoa que entra na nossa porta, né? E inclusive quando a gente pensa em evidência científica, em trazer, às vezes a gente vai botar na mesa, olha, a gente tem esses caminhos aqui, né? Isso aqui pode ser que role por aqui a minha orientação talvez seria a gente esperar um pouquinho aqui. E eu acho que a gente, enquanto profissional, a gente precisa de um tempo também. Claro, né? Claro. Pra assentar essas coisas dentro da gente, né? Então, hoje, quando um bebê passa comigo, e hoje como fono, vocês devem imaginar que o que eu mais recebo no planeta é a tal da língua presa, né? Saudade, inclusive, de discutir outras coisas, inclusive quando eu faço o diagnóstico, né, aplico o protocolo, que é o protocolo validado, né, faço depois a avaliação funcional, inclusive é de dizer, olha, a minha indicação é um encaminhamento para o cirurgião, para o odontopediatra. Eu vou te explicar um pouco como funciona o pós, como é o trabalho do pós, o que você talvez encontre nas redes sociais, o que você encontra talvez discutindo com outras pessoas. Eu quero te explicar como funciona o meu trabalho baseado em quê. Mas eu acho que durante um tempo eu também ficava me perguntando, será que esse é o momento de falar? Será que eu falo? Mas isso também faz parte do teu crescimento profissional e caminho profissional. Exato, né? E eu acho que de muito estudo também, né, Ana? Porque na hora que eu falo, será que eu não tô sabendo avaliar alguma coisa? Será que isso aqui... Gente, de onde tá saindo essa coisa da massagem na ferida, por exemplo? Eu não acho que é estudos. É porque você é uma pessoa ética e você vai ir na fonte. Você vai ali na biblioteca mas virtual. Eu acho que isso é estudo. Isso é estudo. É a gente não achar que porque eu trabalho há 30 anos... Mas isso pra mim é conduta profissional. Aí eu discordo de você. Então, mas eu acho que a conduta profissional tá baseada em você o tempo inteiro se atualizar. Pode ser que daqui 3 anos, gente, pode ser que daqui 3 anos saia um puta de um trabalho mostrando assim, que aí a gente vai ter que refletir de novo. Eu não aprendi na minha formação que eu tinha que preparar o peito na minha formação, graduação de enfermagem, que tinha que passar toalha, bucha no peito. E eu acho que tudo isso cai nesse tema desse episódio, que é o que tá acontecendo, né? Que os bebês nascem sem saber mamar, ou que os bebês precisam de 1000 intervenções para aprenderem a mamar, ou tem que preparar a boca do bebê, ou preparar a mama, né? Estamos falando de preparar a mama, preparar a boca do bebê para mamar. E quando, na verdade, para a maioria dos bebês saudáveis, a termo, a gente precisa de uma coisa chamada
tempo de estabelecimento, né? E claro, se a gente puder já no pré-natal, a gente estava falando de consulta pré-natal em algum episódio aí, né? Ou podemos até colocar isso na pauta, né? A consulta pré-natal de amamentação. A gente poder identificar os indicadores de risco, separar essas pessoas que, né? Falar, olha, talvez isso aqui, ó, mereça você ficar atenta, que na primeira semana do seu pós-parto, talvez a gente tenha que observar isso aqui, passar, né? Num banco de leite, numa consultora, pedir ajuda na maternidade. Você tem um indicador de risco, por exemplo, seu bebê fazer uma hipoglicemia precoce. Mas a sensação que eu tenho é que hoje virou uma grande loucura, uma grande insanidade. Sim. E eu também não acho que as famílias, porque é muito assim, mas a família cai nisso. Cara, a família tá no meio da lama do puerpério, afogada. E quer saber o pior? Quer saber o pior? Os exageros também atrapalham aqueles bebês que realmente vão precisar de um apoio especializado. Com certeza. Porque a gente vive um cenário de tanto questionamento e aí virou de novo o mesmo fla-flu, né? Sim. Ou você tá de um lado ou você tá do outro, que às vezes quando você tá de um lado que é diferente daquilo que você vê e você vai fazer um encaminhamento daquele bebê, você já tá descredibilizada totalmente aquela situação, né? Isso virou moda, isso não sei o quê. Tem gente ganhando rios de dinheiro, tem uma máfia. Eu queria pontuar duas coisas. Uma dessa questão do pré-natal, que você falou da consultoria. O que eu observo muito nessa questão de tempo, de resolutividade, do que eu posso fazer para não acontecer, as gestantes, amigas grávidas, no pré-natal, o que elas pensam que vai resolver a questão dela na questão da amamentação? O que eu preciso comprar. Total. O que eu preciso ter. Quando eu tava grávida do meu filho, eu fui visitar meu primo, que mora nos Estados Unidos. Menina, eu entrei naquelas lojas Mega Store de amamentação. Não era amamentação, né? Enxoval de criança. Cara, eram carrinhos e carrinhos abarrotados e compra não sei o quê. Eu falei, gente, que surto, que é isso? Mas óbvio, era eu que já trabalhava com isso, voltada, né? Nesse cenário agora, vivenciando o processo de uma mulher grávida. E as pessoas, gente, o que eu preciso? Você precisa de informação. Porque se na sua gestação, e tem ultimamente, nos últimos 2 anos, amigas presenteando as amigas grávidas com uma consultoria em amamentação. Porque justamente isso, é a partir desse, que talvez vai precisar realmente. Não, isso não, mas olha, você fez já tem uma história anterior de uma redução mamária. Então, talvez você ter isso, aquilo. Então, nessa corrida para não ter algum desfecho ruim, as pessoas na resolutividade estão querendo mais ter e resolver no intervalo de tempo Mas curto. É isso que a sociedade vende, né? Exatamente. Se você fizer isso, você passar no profissional XY, não tô falando de um nome específico, mas né, tem que passar na fono, tem que passar na físio, tem que passar no odontopediatra, tem que passar não sei o quê, tem que fazer estimulação precoce. E aí quando você fala que a família tá ali naquela lama do puerpério, pegando o que a Bianca falou, às vezes o pediatra teve uma conduta, a consultora de amamentação teve outra. E aí a fono teve outra. E a mulher me pergunta, e o que eu faço? Não tem uma conversa, né? Mas eu acho que isso também faz parte, gente, de quando a gente pensa nessa segmentação do corpo, né? Do corpo físico mesmo, né? Do corpo orgânico ali do bebê e das pessoas, né? Então, o especialista do especialista do especialista do especialista do especialista e que não olha pro todo, né? Gente, eu sou uma especialista, inclusive, né? Assim, a gente tá aqui, ninguém tá aqui falando mal de especialista, não. Mas o quanto a gente tem que juntar essas engrenagens todas e entender de cenário e entender de psicofisiologia. O profissional precisa entender de psicofisiologia da amamentação. E que a resposta de um depende da resposta do outro. E que essa engrenagem funciona juntas. E que não adianta você segmentar, né? Não tem problema nenhum, muitas vezes, você não saber. A gente fala sempre isso nos cursos, né? Primeiro que a consultora de amamentação nem deve fazer diagnósticos, né? Mas de desconfiar e falar, acho que eu vou... Porque isso aqui... Mas eu recebo muito, enquanto fono também, de consultoras assim... não pegou o lado direito do peito, só pode ser freio. Kelly, você pode atender pra mim? Pode avaliar? Bom, é isso que me faz desconfiar de um freio? Será? E assim, não é por mal, não é por sacanagem. A pessoa tá morrendo de medo de comer bola, na verdade. Sim. Né? E de ser cobrada depois. Quantas vezes a gente escuta também, acho que isso faz muito parte desse episódio, né? Mas a pessoa vai me contratar e eu vou chegar lá, não vou resolver o problema da pessoa.
Amor, baixa a tua bola. Sim. Desce desse pedestal aí. Você não vai resolver mesmo todas as questões. Você não vai sair de lá com o bebê mamando 20 minutos cada peito e dormindo 3 horas seguidas, e dormindo a noite inteira. E a pessoa sem dor e todos felizes e saltitantes, né? Então, a gente também baixar nossa bolinha, nosso ego, descer um pouco do pedestal de quem vai resolver um problema, que às vezes não é um problema. Às vezes eu quero resolver um problema que não é um problema. E às vezes o problema não tá nem no peito, nem no bebê, tá na cabeça. E não é nem um problema, faz parte da adaptação e do puerpério, né? Tanto é que lá na Lumos a gente brinca que é puerpério, né? Porque a treta é treta. Então, acho que é pensar um pouco sobre isso e pensar... Eu acho que a gente pode encerrar esse episódio pensando no que a gente está submetendo, né? As famílias, os bebês que acabam de chegar. O bebê é um bichinho sensorial. Sensorial. Corpo é sensorial, é uma massinha disforme, né? Que não sabe onde começa, onde termina. Para ser tão manipulado, o bebê é gente. O bebê precisa de respeito, né? A gente não pode simplesmente manipular o bebê achando que eu tô pegando um pedaço de carne ali no açougue. Né? Então, pensar que é um ser em construção e que tudo o que a gente faz... a gente é responsável pelo que a gente não faz, mas a gente também é responsável pelo que a gente faz. E o bebê é um ser que sente, que tem sentimentos, que se expressa. Ele não fala, mas ele se expressa, com choro ou sem choro. E respeitar. Respeitar o bebê, respeitar aquela família. E como profissional, estudar, estar o tempo inteiro se atualizando, baseado em evidência científica. Acho que para terminar é isso. Eu vou fazer uma provocação pra gente terminar, então, porque o tema do podcast foi: será que os bebês não sabem mais mamar? E cadê a outra parte dessa história, né? Será que as lactantes também não sabem mais amamentar? Porque, assim, eu acho que o tempo todo a gente tem que estar também fazendo uma autocrítica, né? Assim, qual é o nosso papel? A gente intervém, sim, né? Mesmo quando a gente deixa de fazer intervenções, a gente também está intervindo. Então, eu fico sempre muito reflexiva em relação a isso, assim, né? Hoje, cada vez mais, eu acho que se mostra necessário o papel da assistência à amamentação. Isso já foi diferente em diversos outros momentos, né? Mas por que será que cada vez mais a gente tem precisado desse tipo de apoio? A gente tem um monte de coisas que explicam isso, né? Mas, assim, se a gente não tiver também muito bem dimensionado qual é o nosso papel, qual é o limite da nossa atuação, até para a sociedade como um todo, eu acho que a gente vai seguir correndo o risco de patologizar, de intervir demais, ou não intervir. E atrapalhar os processos, né? Mais do que apoiar, mais do que ajudar, né? É isso. Então tá, daqui 15 dias temos um novo episódio e a gente espera vocês. As plataformas que a gente está são o Spotify, o YouTube. E para vocês saberem dos novos lançamentos, sigam a gente no Instagram, no @podpeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.